A paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem com vocês? Amados, a mensagem de hoje é de um culto live que eu fiz na quarta-feira e não poderia deixar de trazer para vocês, meus queridos do YouTube. Amados, a mensagem é sobre Efésios 6, que diz, sobre a armadura de Deus, o quão é precioso nós usarmos essa armadura, estarmos preparados para a batalha. Porque Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, amados, vamos lá vestir a nossa armadura, vamos aprender, porque Paulo tem muito a nos ensinar. E Deus tem a nos conceder essa armadura maravilhosa para nos prepararmos para essa batalha, que é no dia a dia, não é mesmo? Então, amados, também não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar. Amados, venha junto comigo nessa grande missão de levar o Evangelho de Cristo a todos que estão necessitados e precisando. Amém? Jesus está voltando. Vambora, amados, fazer o ID. Conto com cada um de vocês. E agora, sem mais delongas, solta a vinheta. Efésios, amados, 6, Efésios 6, do 13 ao 17. Efésios 6, do 13 ao 17, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paulo, ele está falando aqui, das lutas diárias que nós cristãos sofremos com ataques que recebemos do inimigo, Nós cristãos sofremos ataques diariamente, porque ele não se cansa de tentar nos estragar, nos derrubar, E Paulo, ele nos manda vestir, uma armadura completa, como guerreiro em batalha. Ele não está falando de uma armadura literal, não, e sim de uma armadura espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, amém? No mundo espiritual, o inimigo, ele fica ali o tempo todo tentando nos estragar. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe que no final, já era para ele. Mas só que mesmo ele sabendo, ele está batalhando, ele não desiste para levar muitos com ele, E infelizmente, se nós não nos firmarmos na palavra de Deus, usarmos a armadura, estarmos ali atentos, vigilantes, nós vamos perecer. Então precisamos a cada dia aprender com a palavra, e Paulo nos ensina aqui como usar essa armadura, e ele fala sobre cada detalhe dessa armadura aqui, Ele passa a explicar, Paulo passa a explicar as principais partes dessa armadura que Deus nos dá. Olha que bênção, Deus nos dá, e a possibilidade dela tanto nos ajudar a atacar nessa grandiosa batalha espiritual para podermos lutar, que vivemos no dia a dia, A batalha nossa é dia a dia. O inimigo, ele não descansa, amados, ele não descansa, Enquanto muitos cristãos ficam, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou isso, hoje eu não vou aquilo, o inimigo tá ali, é 24 horas direto tentando nos derrubar. Então, amados, o inimigo, ele fica todo dia, 24 horas tentando nos derrubar. E precisamos estar atentos a isso e firme. E Paulo nos ensina, sobre a armadura que Deus nos concede, E ele fala sobre as principais partes dessa armadura. E essa armadura, ela tem 6 peças fundamentais que todo cristão precisa. Todo cristão. Amém? No verso 14, diz sobre lombos cingidos, que diz assim... No verso 14, Efésios 6,14, diz assim: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Lombos cingidos, a verdade, olha aí. Precisamos, estar revestidos com a verdade.
falando e andando na verdade. O cristão verdadeiro, ele precisa sempre falar a verdade, né? Ser um cristão sério, pois a verdade, ela nos guarda dos ataques de surpresa, das ciladas e da acusação do inimigo, porque é ele que nos acusa. E ele é o quê? O pai da mentira, né? Então, mais do que nunca, o cristão tem que andar sempre com a verdade, porque a mentira pertence ao diabo. Olha aí. E a mentira, amados, ela nos expõe a ataques inesperados que vêm o quê? De surpresa. O Senhor disse que a nossa palavra tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Passando disso é o quê? Procedência maligna. Olha aí, maligna. Então, a palavra do cristão é sempre sim, sim e não, não. Precisamos estar atentos, amados, sempre em falar a verdade. Sermos cristãos verdadeiros, falando a verdade ali, ó. Doa quem doer, né? Doa quem doer. Mas precisamos estar falando sempre a verdade. E aqui também, no verso 14, também fala sobre o que? A couraça da justiça. A couraça, amados, ela servia o quê? Para proteger o coração do soldado contra as flechas do inimigo numa batalha, né? Ela protegia aqui o coração do soldado contra as flechas, né, do inimigo. E o coração do homem é o quê? Nosso coração é o quê? Um coração enganoso, né? Injusto, por natureza. Por natureza. Mas Deus, ele nos justifica pelo poder do sangue de Jesus e nos transforma, né, pela justiça, nos revestindo, né, de uma couraça protetora, glória a Deus, contra o que? Os ataques dos adversários. Olha como é que é importante nós usarmos essa peça, né, espiritualmente falando. Assim, o nosso coração, ele é guardado contra o que? Os sentimentos, né? Porque ali o coração enganoso, como o nosso coração enganoso, não é mesmo? Quantas decepções já tivemos por coração enganoso? Então a couraça, ela faz o quê? Nos protege. Quando a gente aprende isso, a gente passa a ficar ligado, né? Vigilante. E ele guarda contra os sentimentos, contra as intenções injustas. Olha aí, intenções injustas, né? Que eu acabei de falar. Quantas decepções talvez eu e você já tivemos? Eu já tive decepções assim de pessoas, né? Que o coração fere você, coração enganoso, você acha que é uma coisa e não é. Infelizmente, né? E também nos preserva o quê? De todo o mal. É justamente isso, dessa maldade, né? Dessa maldade. Então nos protege. Então nós precisamos, amado, dessa couraça, né? Precisamos, então, ali usar para proteger, saber, ficarmos atentos, ligados. Precisamos disso. No verso 15, fala sobre os pés, o que é calçado, no evangelho que dá paz. Glória a Deus. Precisamos, queridos, deixar que Deus guie o que é o nosso caminho, né? Uma oração que eu faço... Desculpa, amados, eu tô gripada ainda. Então, desculpa. Perdão. Então, vamos lá. O evangelho da paz, né? Uma oração que eu faço, tenho feito ultimamente, é pedir ao Senhor que me ensine a cada dia a andar nos caminhos dele, né? Porque nós temos que aprender e deixar que Deus nos guie em seu caminho, né? É Deus que tem que nos guiar, né? Não podemos fazer isso por vontade própria, porque por vontade própria, amados, lá na frente nós vamos quebrar a cara e quebrar feio. Então devemos deixar que Deus nos conduza nesse caminho, né? E os sapatos, ele protege o quê? Os nossos pés, né? Isso, a função do sapato é proteger os nossos pés. E o evangelho da paz protege o quê? O nosso caminho. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Precisamos dessa proteção. E a vontade que é de proclamar, né, o evangelho ajuda a evitar o que? Muitos caminhos, né, errados em nossas vidas. Porque, amados, quando conhecemos a palavra de Deus, quando somos transformados por esse evangelho, quando chega até nós, né, como agora, você que não conhece a palavra, de repente está vendo esse vídeo aí, não conhece, mas quando você conhece a palavra, o evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E quando nós temos acesso a essa boa notícia de que existe uma saída para depois
que isso aqui acaba. Estamos aqui de passagem, né? A única certeza que temos da vida é o que é a morte, mas que há algo depois disso. Quando chega essa boa notícia que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que tenhamos vida eterna. Nossa, você quer falar para todo mundo, você quer viver esse evangelho, você quer falar, você quer proclamar, né? E quando a gente proclama, né, avisando as outras pessoas, olha, existe escolha, tem caminhos para você, você pode escolher outro caminho, né? Quando proclamamos esse evangelho, a vontade, o desejo, evita também, ao mesmo tempo que você está evangelizando, está levando as boas novas, as boas notícias àqueles que necessitam, ele está evitando que você ande caminhos o quê? Errados, né? Porque você foi alcançada. Então, você conhecendo o evangelho, você sendo transformado pela palavra, você não vai mais por caminhos errados, né? Você vai evitar esses caminhos, né? Você vai sair desses caminhos, do caminho errado, porque você conhece o evangelho, você conhece a palavra e você não quer decepcionar esse Jesus amado que morreu por você, derramou sangue por você e por mim. Amém? Glória a Deus por isso. Quando você chega a esse entendimento, é algo maravilhoso. E Paulo nos ensina aqui justamente isso, o evangelho da paz, calçar os pés. É isso aí, amados, né? É proclamar, né? Proclamar e caminhar. Nós estamos protegidos, nós estamos protegidos, nossos pés estão protegidos, nossos pés estão com o evangelho da paz, nós estamos vestindo o calçado do evangelho da paz. Glória a Deus por isso. É algo maravilhoso quando chega isso até nós. Maravilhoso, maravilhoso. E porque o maior testemunho da nossa vida, o maior testemunho é uma vida guardada por Deus. Oh, glória a Deus. É o testemunho que eu tenho, é o testemunho que você tem. Se você não tem, você tem que ter. De uma vida guardada por Deus, que Deus cuida de você. A cada minuto, a cada instante. Amém? Ele cuida dos seus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. É esse sentimento que você tem que ter. E Paulo, ele nos ensina justamente isso, né? Sobre o evangelho da paz. De que Deus que a nossa vida é guardada por Deus, né? E praticando o evangelho da paz, evitamos o que? A maldade, a violência, e procuramos promover o que? A paz em todas as situações, amado, em todas as situações. Porque quando nós temos o evangelho da paz guardado no nosso coração, por mais difícil, né, que nós vemos uma situação, nós procuramos promover sempre a paz, independente da situação. Independente, porque nós somos transformados pela palavra. Pela palavra. Então isso é viver verdadeiramente o evangelho, essa transformação. E se você não sente isso ainda, amados, procure sentir. Procure estar totalmente conectado a essa palavra, totalmente conectado à palavra de Deus, ao que Paulo nos ensina aqui. Amém? Glória a Deus. E nós procuramos sempre promover a paz em N situações, porque nós reconhecemos e sabemos que quando nós somos contrários à palavra de Deus, nós estamos desagradando a Deus. E nós não podemos decepcionar o nosso amado Pai. Eu não posso decepcionar o meu Pai, não posso, você não pode decepcionar. Não pode, amados, não pode. Então vive esse evangelho verdadeiramente. E caminhar segundo o evangelho nos livra, né, de tropeçarmos e andarmos em caminhos tortuosos, espinhosos que há nesse mundo. Mundo difícil, né? Caminhar nesse mundo sem o evangelho, muito difícil, muito difícil. E andar conforme o evangelho significa termos uma vida de testemunho diante do mundo, né? A minha vida, a sua vida tem que ser um testemunho. E as pessoas estão justamente observando, né? Isso em nós. Isso em você. Né? Eles estão justamente observando isso. O seu testemunho de vida. Amados, por mais difícil que seja, por mais difícil, né? Sabermos lidarmos com as situações. É fácil? Não, não é fácil. É difícil pra caramba. Pra caramba, posso dizer isso de carteirinha, né? E lembrando, amados, que ninguém tem vida perfeita. Não existe ninguém com vida perfeita.
Precisamos justamente passar por situações para aprendermos isso, para aprendermos a palavra de Deus. Porque é através das situações que nós passamos na vida é que nós crescemos e aprendemos. E podemos também passar isso para outras pessoas. Amém? Ensinar outras pessoas. Através do que? Da nossa vida. Da nossa vida. Então, o Evangelho, ele nos livra de passar, né? Porque esse caminho é difícil, mas Deus está conosco. Esse mundo é difícil, mas Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluias. E vivermos o quê? No Espírito, confirmando a salvação o quê? No dia a dia. É dia a dia, amados. É aquilo que eu falei. O inimigo, ele nos tenta o dia a dia. E precisamos estar com essa armadura para a luta do dia a dia. Dia a dia. Não tem para onde correr. E no verso 16, amados, fala sobre tomando o escudo. Fé. Amém? Que diz assim. Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. A fé, amados, é a nossa proteção. É a nossa vitória contra o mundo. Aleluias. Que é um sistema contrário à vontade de Deus, né? Esse mundo é o quê? É um sistema totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso que nós não podemos nos igualar a este mundo, né? Porque é um sistema contrário à vontade de Deus. E uma vida de fé é a vontade de Deus, né? Deus quer que nós tenhamos fé, sejamos firmes, perseverantes. A fé, ela o quê? Ela vence o inimigo. Olha aí. Ela vence o inimigo. O escudo, ele protege das setas. A fé protege o quê? Dos ataques diários do nosso inimigo, né? Do nosso adversário. A fé, ela nos ajuda a nos defendermos das acusações, das dúvidas, das tentações que o inimigo tem todo dia para a nossa vida. Todo dia. Né? Ele tenta todo dia. E na hora da dúvida, amado, e das tentações, escolha crer em Jesus. Se chegou até você dúvida, olha aí, tentação, escolha crer em Jesus. Foque em Jesus. Em Jesus, amado. O inimigo, ele sempre, ele vai tentar usar as circunstâncias, olha aí, sempre, as circunstâncias e as coisas visíveis, né, deste mundo, para tentar o quê? Nos fazer cair. É isso que ele quer. Ele quer nos derrotar, ele quer acabar com a nossa vida. A vontade dele é essa, né? Mas a palavra, olha aí, a palavra, ela nos ensina a não olharmos o quê? Para trás. A não olharmos para as coisas, né? E sim para onde? Para o alto. Foco. Não perca o seu foco para o alto. Não perca o foco. Onde Cristo está o quê? Assentado à destra de Deus, né? O inimigo, ele quer o tempo todo nos tirar da presença de Deus. E ele coloca N situações para nos destruir. Muitas. Mas quando estamos firmes, pautados na palavra, vestindo a nossa armadura, no qual Paulo nos ensina, somos mais que vencedores. Somos guerreiros vencedores dessa batalha. Amém? Glória a Deus. No verso 17, fala sobre o capacete da salvação. Vamos ler lá? Efésios 6,17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Desculpe, irmãos. A salvação, amados, dada por Jesus Cristo é a maior bênção que um cristão pode ter em sua vida. É a maior bênção que Deus pode nos dar, né? É a salvação. Aquele sacrifício que não foi em vão, foi por mim e por você. E ela traz a esperança de que Deus, né, nos libertou o que? Do maligno. E da condenação o que? Do pecado. E nos dá o que? Vida eterna. Vida eterna com o nosso amado Pai. Onde poderemos estar nas mansões celestiais depois disso aqui.
depois que isso aqui acabar. Amém? Que presente maravilhoso, né? E saber disso, amados, nos faz toda a diferença. Toda a diferença em nossas vidas. Quando nós temos acesso a isso, né? Acesso do sacrifício da cruz e acesso da salvação. Faz toda a diferença em nossas vidas. E pessoas, né, que não são salvas vivem sem esperança, amados, né? A pessoa que não tem acesso a isso, muitos ainda não têm acesso a isso. Ou têm acesso, mas são cegos espiritualmente, né? Não tem totalmente o acesso. Elas vivem o quê? Sem esperança, sem saber o que será do amanhã, sem viver uma vida, ela vive uma vida que não agrada a Deus, né? Não agrada a Deus. Ou seja, estão perdidas, totalmente perdidas, sem rumo, entregues nas mãos o quê? Do inimigo, que as destruirá. Se eu e você, que conhecemos o Evangelho, não usarmos essa poderosa arma do Evangelho de falar as boas novas, muitas vidas vão ser destruídas. Muitas vidas já estão sendo destruídas, porque elas não têm acesso a essa salvação, essa boa notícia, né? E é muito triste, muito triste. Mas o cristão, nós, né, salvo, recebe como parte da sua armadura o quê? O capacete da salvação, né? E Paulo, ele nos fala justamente, nos ensina sobre esses itens. E o capacete da salvação é algo primordial para um cristão. Primordial. O capacete, né, ele protege a nossa, o quê? A nossa mente, nossa cabeça, o capacete. Né? Ele protege a nossa cabeça. Ou seja, nos ajuda a termos pensamentos o que? Saudáveis. Pois nela está a palavra de Deus. Aqui. Protege. É algo tremendo. Tremendo. Protege a nossa cabeça, onde está a palavra de Deus. E conseguimos resistir o que? Dos ataques do inimigo à nossa cabeça. Né? Porque o inimigo, ele vai tentar atacar nossa mente. De N maneiras. Né? Ele pode saber, ele não tem total acesso, mas ele vai, ó, só lançar dados, só lançar. E o maligno deseja trabalhar o quê? Em nossa mente e nos trazer pensamentos que não agradam a Deus. Olha aí como nós temos que vigiar a nossa mente com pensamentos que não agradam a Deus, né? Não é à toa que a batalha espiritual na mente é uma das piores que tem. Uma das piores. Mas quando estamos, amados, né, com o capacete, ele não conseguirá nos atingir. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele vai tentar, mas vai cair. Não vai conseguir, não. O inimigo também tenta colocar informações. Olha aí, informação malignas, o quê? Em nosso ouvido. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Peça a Deus para ungir o seu ouvido, né? Cuidado com o que você tem ouvido. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas, né, não são derrubadas por palavras, né? Palavras, olha aí, ruins que para atingir o quê? A mente. Palavras ácidas, destrutivas, que penetram o quê? No ouvido e entram aonde? Na mente. Quantas vezes, né, você deve ter ouvido palavras que te machucaram tanto, e que ficaram aquilo ali, ó, na sua mente, né? E o capacete, Paulo nos ensina a usar justamente para nos proteger disso, né? Estarmos totalmente vigilantes, espertos ali, ligados. O capacete da salvação, ele bloqueia isso e faz com que nossa mente esteja conectada à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí, conectado à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que temos que estar sempre ligados.
sempre conectados com a palavra de Deus. Olha a importância de conhecermos a palavra, de conhecermos o nosso amado Jesus Cristo, né? Importância tremenda. E o capacete, ele protege também os nossos olhos, né? Protege os nossos olhos espirituais para que nada possa feri-los facilmente, para que possamos enxergar perfeitamente a vontade de Deus. Olha aí, protege os nossos olhos para que possamos enxergar a vontade de Deus, né? Tremendo. E protege também, amados, a nossa boca. Olha aí, para que dela só saia aquilo que é bom. Olha aí o vigio que a gente tem que falar. Nossa língua, o que a gente fala. Olha aí. Não deixe de usar o seu capacete, amado, minha amada. Porque olha a importância, né, das coisas que a gente fala. Porque assim como pessoas podem falar coisas para nos machucar e ferir, né, nós também podemos fazer isso. Então, como cristãos verdadeiros, temos que estar vigilantes, amados. Não tem para onde correr. Temos que estar vigilantes. Amém? Precisamos, né? Estarmos ali ligados. Vemos, amados, o quanto o capacete da salvação é imprescindível para nós cristãos vivermos nesse mundo. Olha como é que precisamos dessa armadura para viver nesse mundo tão difícil, tão caótico que estamos vivendo. Olha a importância, né? E Paulo já sabia disso, que ele nos coloca aí para colocar a armadura, um presente do nosso amado Deus, né? Para as nossas vidas, como guerreiros, soldados. Não dá, amados, para enfrentarmos esse mundo sem essa proteção. Não tem como. Não pense que você, por você mesmo, você consegue. Você precisa dessa proteção, né? Dessa proteção que Deus nos dá. E sem essa, né, proteção que Deus nos dá, sem essa esperança de que somos salvos e de que Deus está conosco, guardando o quê? As nossas batalhas. Glória a Deus. É a certeza que nos dá força e perseverança. Olha aí, amados, que coisa maravilhosa quando a gente usa essa armadura e sabe que é Deus, amados, que está guerreando as nossas batalhas. Quando conhecemos a palavra, né? Não é à toa que Paulo já diz aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E como eu falei lá atrás, né, no começo, é que não é fácil para ninguém. Não é fácil. Não pensa você, Silvana é uma diaconisa da igreja, nossa, para ela tá tudo bem, tá ali conectada com Deus. Não, amados, eu tô conectado como você tem que estar conectado, como todo mundo tem que estar conectado. Diaconisa é apenas um título. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo. E você precisa estar conectado com Cristo. Porque a vida não é fácil. A vida é difícil. Passamos por situações e aprendemos com cada situação, né? Eu mesma, como eu falei, eu tive Covid. Depois do Covid, eu quebrei o dedão do pé. Eu caí no banheiro, quebrei o dedão do pé, né? Fiz uma luxação no tornozelo e no joelho. E depois, eu estando de cama, de molho, né? Com o dedão quebrado, sem poder mexer, não conseguia pisar ainda direito no chão. O meu filho pegou Covid. E era ele que estava trazendo as coisas pra mim no quarto, né? Meu almoço, meu café da manhã, porque eu não tava podendo levantar, pisar o pé no chão direito. Pra ir no banheiro eu tinha que ir com ajuda. E ele ficou com Covid, meu marido teve que trabalhar. E eu tive que me virar, mesmo com o pé machucado. E depois disso eu peguei uma gripe fortíssima, ainda tô gripada. Sexta-feira vai fazer 2 semanas que eu tô extremamente gripada. Minha voz ainda não tá normal. Eu tô muito congestionada. E agora meu esposo tá gripado. É tanta coisa, amados, é tanta coisa que de repente pra você, eu tenho pra mim, né, que Deus trabalha. Eu não murmuro, eu não reclamo, porque eu creio no meu Deus maravilhoso que tá guerreando as minhas batalhas. Isso não é derrota pra mim. Isso é testemunho. O que você tá passando não é derrota, é testemunho. Aprenda isso, não é derrota, é testemunho. Por mais difícil que seja, por mais difícil, eu não sei se você tá passando por alguma situação, eu não sei.
Só você sabe da sua vida, o que acontece na sua casa, o que acontece no seu lar, o que acontece no seu trabalho. Só você sabe o que acontece dentro de você. Só você sabe. E Deus, né? Que acredito que você tenha falado com Ele. Mas é Ele que guerreia as suas batalhas. É Deus que está guerreando as minhas batalhas. Estou passando por isso, amém. Glória a Deus, Senhor. Firme estou em Tua presença. Não fui para a igreja. Depois do Covid, eu só fui um dia que eu preguei. Logo depois aconteceu o negócio de quebrar o dedo. E depois a gripe. Não posso, né? Por causa para as irmãzinhas não contaminar ninguém da igreja. Mas estou aqui hoje para honra e glória. Tô de pé. Avisa aquele lá, ó, que quer me derrubar, que eu tô de pé. Mesma coisa você tem que falar. Avisa para aquele lá, ó, que tá querendo me derrubar, que eu tô de pé. Porque eu creio num Deus maravilhoso que guerreia as minhas batalhas, que guerreia as suas batalhas. Quando você se posiciona, quando você conhece a palavra, e quando você veste essa armadura aqui no qual Paulo nos ensina. Amém, irmão? Então não pense que o que você tá passando é para sua derrota, não. É para testemunho. É para testemunho. Venci o Covid, glória a Deus. Já estou bem do pé. Tá um pouquinho inchado porque eu não repousei como tinha que repousar, mas glória a Deus. Tô gripada? Glória a Deus. Marido tá gripado? Glória a Deus. Meu filho já tá curado do Covid? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É testemunho, não é derrota. Não é derrota. É testemunho. E Paulo nos ensina a usar essa armadura para nos proteger, para conhecermos a palavra, para estarmos firmes, perseverantes. É difícil, amados? É. A gente chora, claro que chora. Somos humanos. Eu sou humana. Choro, mas choro nos pés do Senhor. Eu entrego para Ele, porque é Ele que guerreia as minhas batalhas. Glória a Deus. E sou mais do que vencedora. Declare, abra sua boca, não murmure. Feche sua boca para toda murmuração. Eu lembro que quando eu quebrei o dedo, que eu fui para emergência, eu cheguei a falar pro ortopedista assim, eu falei, nossa, mas eu acabei de sair da cama do Covid, vou voltar pra cama de novo agora com o dedo quebrado. E ele olhou assim, e são 2 semanas de molho. Fazer o quê? Né? Pra glória de Deus. Então, amados, não desanime, persevere. Por mais difícil que seja, por mais difícil. Não permita que isso venha minar você. Não permita que o inimigo vença, porque é isso que ele quer. Ele quer te derrotar. Pense nisso toda vez que você desanimar. Pense nisso. É difícil, não estou dizendo que é fácil. A gente chora. Chora sim, mas chora nos pés do Senhor. Que só Ele pode te ajudar. Só Ele. Só Ele pode te socorrer. Mais ninguém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, amados, Deus guerreia nossas batalhas. Então descanse seu coração, por mais difícil que seja. Por mais difícil, né? E também fala sobre a espada do Espírito, que é o que? A palavra. A palavra de Deus, né? É o que nós estamos aqui aprendendo. A palavra de Deus. Aprendendo o que Paulo nos ensina. Amém? E todo soldado, amados, olha aí, tem que saber o que? Usar bem a sua espada, que é a palavra. E também precisa suportar o que? O seu peso na luta. Pensa que não tem luta? Não tem luta. Caso contrário, a nossa vida vai estar em risco. Vai estar em risco. Porque se você, né, não pegar a palavra, usar a palavra para combater o que essa luta aí que você está passando, a luta que eu passei, e que eu ainda estou passando, porque eu ainda estou gripada, é a palavra. É a palavra. Porque senão você vai estar correndo risco do que eu acabei de falar, do inimigo acabar te derrotando, porque é isso que ele quer. Amados, quantos estão desistindo da vida justamente por isso? Por isso. Porque não estão usando a palavra. A palavra está pesando e eles não estão conseguindo. A palavra tem que ser leve. Né? Leve para a gente poder... É isso aqui, ó. Saber que Deus está guerreando. E ela pesa quando você não acredita. Quando você deixa de acreditar. De que Deus está guerreando. De que Deus está com você. Que Ele não perdeu o controle da sua vida.
Ele não perdeu o controle. Por mais difícil que a luta seja, amados, por mais difícil. Amém? Então a palavra. A espada é uma arma de ataque e defesa, né? E nos dá segurança que na batalha e na caminhada. Porque quando estamos com a espada, é ataque e defesa e a gente se sente seguro. Então você tem que se sentir seguro com a palavra. Aqui, ó. Nossa espada. Nossa espada maravilhosa, né? Temos que estar seguro com ela. Conhecê-la bem para poder usar. Quando o Senhor Jesus ele foi tentado no deserto, ele usou o quê? A palavra. A palavra. Ele desferiu golpes, né, contra Satanás e derrotou através de quê? Da palavra. Da palavra. Não foi com soco, não foi gritando, foi com a palavra. Glória a Deus por isso. Com a palavra. Então é isso que você tem que saber usar bem a palavra. Amados, é o que eu falei, não é fácil não. Não é fácil. Por isso que precisamos usar armadura. Porque é uma batalha. É uma batalha. Né? É o que eu falei no começo, o inimigo ele não está de brincadeira não. É uma batalha, você está numa batalha. E assim como cristãos da época, né, de Paulo, que iam até o fim, né, mesmo que fosse preciso perder a vida, né, eles lutavam, eles guerreavam, mesmo sabendo que poderiam perder a vida. Porque eles estavam vestindo o que? A armadura. E sabiam que seriam honrados pelo comandante, né? Eles batalhavam ali, eles usavam armadura e sabiam que seriam honrados pelo seu comandante. Nós, amados, também, né? Devemos vestir a nossa armadura. E como Paulo ensina, né, no Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha aí. Resistir o dia mau. O dia mau, amado, chega para todo mundo. Dias difíceis para todo mundo. Ninguém vive vida de margarina, não. Não. Essa vida que você vê aí no Face, foto, muitos são fake, já foi provado. E tem pessoas que acreditam, eu queria ter vida de fulano, eu queria ter a vida de ciclano. Viva a sua vida, a vida que Deus te deu. Amém? A sua vida. Não saia para a sua guerra do dia a dia sem a sua armadura. Não saia. E principalmente sem seu capacete de salvação. Não saia sem esses itens. E lembre-se de cada dia, lembra cada dia, sempre vem à sua mente todo dia, que Jesus Cristo fez por você lá na cruz. Lembre-se sempre disso, do que Ele fez por você lá na cruz. E viva em obediência, para que o inimigo, olha aí, não tenha motivos para te acusar. Obediência, para que ele não venha te acusar. Amém? Então, amados, que você possa pegar essa armadura e vesti-la. Viver verdadeiramente a palavra de Deus. Assim como Paulo nos ensina. Amém? Para que possamos resistir a esses dias difíceis que vêm, esses dias maus que acontecem. Porque é todo mundo. Né? Eu passo por dias difíceis, não sei se você está passando, mas todos passam. Todos. Uma coisa que eu nunca esqueci que uma médica amiga minha falou pra mim é: Silvana, tudo passa. Tudo passa. Se você tá passando por luta, vai passar. O que eu tô passando, vai passar. Tudo passa. Creia que o Senhor está guerreando as suas batalhas. Vista a sua armadura, não saia sem ela. E lembre-se sempre do sacrifício que Jesus fez por você. O que a gente passa, não é nem fichinha do que Ele passou, para nós podermos termos a nossa salvação. Né? Então reflita sobre isso. Amados, eu termino aqui em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amados, shalom. Fiquem com Deus. Beijo no coração de cada um.